uma aliança divina. Divina. Amigo, coloca Gálatas capítulo 5, por favor. Como Quer assim? ver? Quero. Gálatas 5. Desfez. Paulo pegou Deus e jogou na lata do lixo. Ele reinaugura a ideia religiosa. Ele desfaz. É por meio de Paulo que a igreja se separa do judaísmo. Porque até então o cristianismo ele surge como uma seita, um braço do judaísmo. Seita dos nazarenos. Aqueles que seguiam Jesus de Nazaré. Eram judeus. Os ritos eram judaicos. É Paulo que, sendo judeu, que vai romper com essa tradição. Né? E aí em Antioquia da Síria que vai surgir pela primeira vez o nome de cristãos. E ele se revolta contra Barnabé. É Barnabé que apresenta ele para os apóstolos. Paulo foi um safado, um sem vergonha, um pilantra. Paulo foi tudo isso e mais um pouco. Olha o que Paulo faz aí. Calma, padre. Não puxa assim, padre. Minha Virgem Maria. Heresia, sabendo. Olha lá, Gálatas 5, olha que lindo isso. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, olha a autoridade dele, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem, agora ele generalizou, judeu, helênico, gentil, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Agora, a lei da circuncisão não é uma lei, é uma aliança que Deus fez com Abraão. Aliança de Deus com Abraão. Tanto que ela tem um formato de aliança. Você retira o prepúcio do pênis da criança em forma de aliança. Você faz o corte em aliança, porque é uma regra obrigatória. Sim. O que Paulo fez? Rompeu com isso, porque o cristão ele não tem mais que ter marcas judaicas. O cristianismo tem que se libertar de tudo que o prende ao judaísmo. É o que Paulo deseja. Por quê? Justamente para não ficar nessa repetição de tudo ser justificado pela lei. Ele vai dizer em outro momento, né? Por Moisés foi dada a lei, mas pelo Cristo nos foi dada a graça. Paulo, e o que é superior? Paulo, ele cria uma nova religião. Por isso que ele se afasta de Barnabé. Porque Barnabé é da religião da seita dos nazarenos. Os 12 apóstolos são... Anterior ao próprio Cristo. Isso. Eles são dali. E Paulo é ele quem constrói o cristianismo em Antioquia, é ele Barnabé em Antioquia. Só que aí Paulo ele quer se julgar ser apóstolo. Paulo não admite não ser apóstolo, porque os apóstolos não denominaram Paulo de apóstolo, ele fica puto. Na igreja de Corinto ele vai dizer assim, se eu não sou apóstolo para os demais, contanto eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Então Paulo começa a instituir igrejas e ele se nomeia e auto se declara apóstolo. Então ele cria a sua própria doutrina e quebra o pau com os apóstolos. Quando você chega em Atos capítulo 15, quando Paulo está em Antioquia junto com Barnabé, surge uma grande discussão dos gentios, se eles teriam que se circuncidar ou não. Os pagãos da comunidade grega que convertiam ao cristianismo. Só que, peraí, para ser cristão, nós primeiros temos que cumprir as leis judaicas, porque a ideia, a mentalidade do cristianismo primitivo era essa. E Paulo fala, não, a partir de agora nós vamos romper com todo o rito judaico. Só que ele não tinha autoridade para fazer isso sozinho. Então ele vai ser chamado em Jerusalém. É o que nós chamamos do primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Ele é chamado para prestar conta ao grupo apostólico, que eram todos judeus e que não tinham saído ainda da região da Galiléia e da Judéia e da Samaria. Pregavam por ali, para romanos, gregos e próprios judeus. Paulo já estava na Ásia Menor, conhecida hoje como Turquia. E ali ele já estava batizando todos os pagãos. Quando os apóstolos ficam sabendo disso, eles ficam apavorados. Ah, peraí, não é assim que funciona. Chama Paulo aqui para prestar conta disso tudo. E ele vai para essa conta. Vai, tem que prestar conta. E consegue um alvará para continuar Na o trabalho verdade, dele. o concílio define que o que Paulo estava fazendo era lícito, porque era preciso romper com a legalidade extrema. Só uma coisa que Paulo discordou. Coloca Atos 15 para mim, por favor. Atos 15. Olha o que acontece. Aí Paulo vai para Antioquia. A questão é o batismo. Aí eles falam, tá, tudo bem, padre. Padre, ó. Tudo bem, Paulo. Já me colocou lá na... já tá virando. Tudo bem. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos.
Se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis Tá vendo? salvar-vos. Cristãos dizendo, se vocês não fizerem a circuncisão judaica, vocês não estão salvos em Cristo. Olha lá. Porque era a ideia de que para ser cristão, antes de batizar, tinha que passar Sim, pelos ritos entendi. judaicos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Aí eles vão até Jerusalém. Pega o versículo 7, por favor. Isso. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Vamos pegar a partir de Tiago agora. Sobe para mim, por favor. Só recordando que Pedro pregava aos romanos Isso. de dentro da Judéia. Ok. Pode subir, pode subir, pode subir. Aí. Ok. Vamos lá agora. Olha o que eles decidiram. Versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo. Sobe só um Só pouquinho. mais, Sobe um pouquinho, Pedro. Aí. Mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Agora o detalhe. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. É isso que os apóstolos vão determinar agora para os gentios. Do sangue, da carne sufocada e da fornicação, que seria a prostituição. Das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Ok. Paulo então pega essa carta, por ordem dos apóstolos, e vai agora para o povo gentil dizendo, ó... Que é uma carta de concílio. É o documento do É concílio, o que foi que ficou decidido. definido pela igreja. Então agora todas as comunidades cristãs precisam ler isso daí. Que Ok. é uma ordem Dos dos apóstolos. bispos, dos apóstolos. O que Paulo faz depois? Paulo vai e pega essa carta e joga no lixo. Quando fala não das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, Paulo chega na cidade de Corinto, comer de tudo que vende no açougue sem perguntar nada para ninguém. Mas se alguém vos disser, ei, essa carne foi sacrificada aos ídolos, não comais, não pela tua consciência, mas pela consciência daquele que te advertiu. Pois o que é o ídolo? O ídolo não é porcaria nenhuma. Paulo, por isso que eu falei, Paulo rompe com os próprios apóstolos e cria a sua própria religião. É a religião que está no Brasil hoje no ramo pentecostal, que é paulinismo e não Justamente. cristianismo. O protestantismo é muito embasado